Hoje nós vamos falar sobre o Dom Casmurro. Dom Casmurro é, na minha opinião, um livro que todo mundo tinha que ler um dia na vida. Eu sei que como ele é colocado na escola, como indicação e tal, as pessoas ficam meio resistentes em ler. Além disso, o fato dele usar uma linguagem, né, da época dele, com palavras que não se conhece mais, uma maneira realmente diferente de contar, muita gente começa e desiste, né, porque acha que aquilo é muito diferente da escrita que a gente tem nos dias de hoje. Mas eu acho que a gente tem que insistir. Para começar, o Dom Casmurro é o tipo do livro que a gente tem que ler mais de uma vez na vida. Então, se a gente leu lá na adolescência, que a escola mandou e tal, isso foi uma leitura e ela foi importante. Mas quem não leu de novo, eu recomendo que leia de novo. Por quê? Porque o Dom Casmurro, ele tem uma... A gente tem que esquecer, para começar, as dificuldades que estão colocadas no texto. Se as palavras são realmente muito complicadas, muito difíceis, inacessíveis, coloca lá um dicionário do lado, né? Mas, normalmente, o texto, ele vai fluindo de um jeito que, mesmo que você não conheça o significado de certa palavra, o texto vai te falando, né, o que aquela palavra significaria. Então, o meu conselho é que se deixe envolver pela narrativa, né? Então, eu acho que não pela primeira vez que se lê o Dom Casmurro, eu acho que tem que se atentar mesmo para a história, né? O Dom Casmurro se apaixona por La Capitu, e o que acontece, tem lá outros personagens, se a Capitu traiu ou não traiu, né? A historinha, ela já é muito deliciosa. Numa segunda vez que se for ler o livro, já dá pra ficar, né? A princípio você vai estar mais amadurecido e você já vai observar a engenhosidade que o Machado de Assis tem ao construir os personagens. Como ele mostra só o que ele quer mostrar, esconde, né? E aí o leitor fica naquela assim... Mas será que é assim mesmo que esse personagem é? Esse é o ponto de vista do Dom Casmurro, né? Será que a Capitu é dessa forma mesmo? Ou não, né? Então a gente vai percebendo as nuances que o Machado de Assis consegue colocar na construção dos seus personagens. Num terceiro momento, eu acho que é bem legal quando a gente já passou por essas duas fases e começa a perceber a parte histórica, né, de como era o modo de vida naquela época no Brasil, a questão dos agregados, de como que era a relação entre homem e mulher, as relações de poder, a influência da religião, né, da Igreja Católica na vida das pessoas, questão da moralidade, toda essa questão faz a gente entender melhor a história do Brasil, né? Então a literatura, ela consegue ao mesmo tempo dar prazer com a narrativa e também é capaz de fazer a gente entender sociologicamente a sociedade e também entender melhor a história, né? Então, se lá estuda história, né, de maneira tradicional na escola, e a literatura ela vai criar imagens, né, que você associa aquele período histórico com aquela imagem criada pela narrativa da literatura. Então,
Dom Casmurro não pode deixar de ser lido. Sempre Dom Casmurro.